Olá, começando aqui a live sobre numerologia do ano de 2024. Nessa live a gente vai entender um pouco melhor da energia que está nos circundando ao longo desse ano e entender melhor como a gente pode fluir da maneira que melhor nos cabe nesse momento. Então a gente fala muito, né? E provavelmente vocês já ouviram falar que 2024 a soma dá 8, então é um ano de número 8, e que 8 é o número da cura, o número da prosperidade, o número do dinheiro. E aí a gente para pensar assim e fica pensando assim, será que é um ano que todo mundo vai ganhar dinheiro? Será que é um ano que todo mundo vai ter muita saúde? Aí a gente é obrigado a refletir, né? Se estamos realmente com a nossa consciência em dia, se estamos fazendo a nossa lição de casa, porque nem sempre quer dizer que vai ser bom para todo mundo, ou que vai ser ruim, pesado para todo mundo. Mas é uma questão de como que está a minha consciência, o que que eu tenho feito, porque todas essas questões do número 8 são questões para as quais vai ser jogado luz esse ano. Então, se eu venho me cuidando, por exemplo, na questão da saúde, né, que é muito comum a gente falar com relação ao 8, se eu já venho cuidando da minha saúde, se está tudo em dia, tudo ok, pode ser que eu tenha experiências que me provem que, ok, está tudo fluindo bem, que agora a minha saúde está melhor ainda. Mas se, por exemplo, eu sou uma pessoa que negligencia, só cuida superficialmente, pode ser que nesse ano seja jogada uma luz nessa área da minha vida, para que eu tenha que realmente ir mais a fundo, cuidar mais de mim mesma. Então, essas questões, tudo vai depender de como que você vem se cuidando, como que você vem se trabalhando, como que está a tua energia nesse momento. Bom, a gente teve ano passado o ano 7, né? Então foi um ano que, até na live que eu fiz ano passado, eu falei muito sobre espiritualidade, sobre individualidade, e eu acredito que a gente vai tendo esses ciclos coletivos até para a gente ir se preparando para o próximo passo, né? Então, veja, será que você trabalhou o que você tinha que ter trabalhado internamente? Para que agora, nesse ano 8, a gente vivencie uma expansão, um movimento diferente. Então já começo aqui esse vídeo com esse puxãozinho de orelha ou com essa reflexão para que você faça e para que te encoraje também a tomar mais consciência de você mesmo, a cuidar um pouquinho mais de você e ter compromisso com a tua própria consciência de aprender com cada situação que a vida vai nos trazendo. Bom, então vamos lá, vamos falar do que é o número 8. Antes de continuar, só queria comentar assim, que isso aqui não é previsão, não é uma coisa assim que vai acontecer igualzinho para todo mundo. Tudo vai depender muito do que você tem na tua numerologia pessoal, das lições, como eu já falei, né, da tua energia, de como que você está lidando com as coisas na tua própria vida, dos teus karmas, das tuas questões pessoais. Então, para cada um, isso vai ser muito diferente, tá? Então, eu altamente recomendo que você conheça a tua numerologia também, para você poder entender melhor como que isso pode manifestar na sua vida, que cada um desses aspectos que eu vou falar hoje vão se manifestar na sua vida, como que você vai lidar com questões diferentes acontecendo no externo, talvez puxando de uma maneira e no interno de outra, porque é muito comum, por exemplo, já começando a falar do número 8, né? A gente falou, comentei lá no começo, dinheiro, prosperidade, cura, vitalidade, também é um número que na numerologia tântrica a gente associa ao corpo prânico, que eu já vou explicar um pouquinho mais isso. A gente também conecta esse corpo prânico ao corpo eletromagnético, tem muito também uma relação assim com o poder, né? E essas questões pode ser que ou eu tenha muita facilidade para fluir com elas, ou que
eu não estou querendo olhar para elas, mas o mundo vem e me faz olhar para essas questões. Ou ainda, que eu quero muito trabalhar isso, mas sinto um impedimento externo para realmente poder lidar com essas questões. Então, tudo vai de você aprender as coisas no seu tempo e ter comprometimento com você mesmo para fluir, para melhorar internamente de dentro para fora, tá? Então, o 8, ele vai ter várias facetas. Como eu comentei, o corpo prânico, né, que a gente estuda dentro do Kundalini Yoga e dentro da numerologia tântrica, ele tem uma relação muito próxima com o campo eletromagnético. Imagina assim, que a gente tem uma aura ao redor do nosso corpo, pode ser bem grande, e um pouquinho além dessa aura, extrapolando essa aura, está esse corpo prânico. Seria o corpo que abarca todo o prana, toda a energia vital que o nosso corpo tem. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar prana, a gente também chama de chi, ki, ou energia vital mesmo em outras linhagens. E esse corpo prânico, ele estando forte ou fraco, vai trazer ali o como que a gente está protegido em termos energéticos também, então vai ter uma relação bem forte com a aura também. E o número 8, e esse corpo prânico, eles trazem uma tônica de movimento, né? Então, pensando que a gente está vivendo um ano 8 agora, pode ser que seja um ano em que a gente tenha que se mover bastante, ou que a gente sinta essa necessidade de modificar algumas coisas. O corpo prânico e o campo eletromagnético, eles também são responsáveis pela proteção, mas também pela limpeza dessa carga energética. E até falando um pouquinho mais do que é prana, do que é energia vital, basicamente essa energia que nos dá vida, essa energia que pulsa em cada célula do nosso corpo. Quando a gente tem medo, raiva é uma espécie de medo, né? Mas quando a gente tem algum desses sentimentos negativos, a gente provoca uma queda de energia. Agora, quando a gente se sente protegido, naturalmente a nossa energia se eleva. Mas tem várias formas pelas quais a gente absorve prana, energia vital. A principal delas é a respiração. Então, eu super recomendo que nesse ano, para começar a trabalhar o teu corpo prânico, você se dedique a aprender a respirar melhor, se dedique a tomar mais consciência da tua própria respiração. Até te pergunto agora, como é que você está respirando? Vamos fazer uma pausa, respirar profundo, né? Sente como é que está essa respiração. Você pode, em vários momentos do dia, lembrar disso, respirar mais profundo. A respiração não tem que estar aqui em cima, ela pode descer, vir mais aqui para baixo. O pulmão vem até aqui, então ela pode começar daqui, né? Então, vai trazendo mais consciência. Você pode aprender a respirar melhor, sim, tá? Não vou entrar muito nesse assunto agora, porque senão a gente foge aqui do que a gente quer falar, que é o número 8, tá? Mas, além da respiração, que é a nossa principal fonte de prana, a gente também se carrega de prana conforme a nossa vivência, conforme os nossos hábitos, conforme o que a gente vive, conforme as energias com as quais a gente lida aí ao longo do dia. Então, por exemplo, o que você come não alimenta só o teu corpo fisicamente, vai alimentar também o teu prana. Então, o que você come é uma coisa que está realmente te trazendo vitalidade, é uma coisa que está viva, pulsando, que tem prana ali ainda, ou é uma coisa que já não está mais viva, ou é uma coisa que está embalada dentro de um pacote há muito tempo. Então, observa isso também. Quanto mais prana tem na tua comida, naturalmente vai ter mais prana no teu corpo também. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, as pessoas com as quais a gente convive também influenciam muito na energia vital que a gente tem. E principalmente os nossos pensamentos. Não adianta só andar com o pessoal good vibes, não adianta só ter
uma alimentação mega equilibrada e não sei o quê, e ter pensamentos que te destroem por dentro, né? Então, observa tudo isso. Prana também está super ligado à vitalidade, que aí nos liga aquele tema que eu falei de saúde, cura. A saúde, ela é a harmonia de todas as partes do corpo, de todo o teu sistema, não só do corpo físico. Então, até eu costumo falar assim que autocuidado não é só skincare. Autocuidado, ele vai além do físico. O autocuidado, ele é físico, é mental, como eu comentei dos pensamentos, mas ele também é um autocuidado, uma saúde que você olha para também o seu emocional, para a sua vibração. Então, saúde de verdade são todas essas áreas em equilíbrio, não é só o corpo. O corpo é só uma dessas camadas, tá? E quando aparece alguma doença, alguma coisa no corpo físico, é o corpo te mostrando algo que talvez você não olhou antes num nível mais sutil. Então, olha para isso também, quais os sinais, quais as mensagens que isso traz para você, o que você pode aprender, não só no físico, na mente, nas emoções, na vibração. Olha porque você tem que dar atenção para além do físico. E aí, indo para as questões de dinheiro, né, que é uma das coisas que mais se fala sobre o número 8, que é o número de dinheiro, a gente tem que tomar uma consciência de que dinheiro é uma energia, tudo é uma energia, né? Então, reflita na sua vida sobre o dinheiro, as finanças, não apenas como uma coisa material, como um bem, como uma coisa que você vai conseguir para você, mas como uma energia. E como você lida com essa energia? Então, observa na tua vida, né? Se essa energia flui, se você consegue receber essa energia, se você consegue deixar ir, distribuir, compartilhar, se você consegue aumentar essa energia. Perceba se quando essa energia chega, você quer se livrar logo dela, ou se é uma energia que você degusta com prazer dela, ou se é uma energia que você quer guardar, aprisionar. Tudo isso nos traz muitas reflexões sobre nós mesmos e podem nos ajudar a identificar, às vezes, algumas dificuldades que a gente tem nessas áreas. E quando a gente está falando de dinheiro, além de estar falando de energia, a gente está falando também de poder, porque a gente vive num mundo material, né? E a forma onde mais é fácil a gente expressa o poder é através do dinheiro. Então, como que é também a tua relação com o poder? O poder também está super ligado à responsabilidade. Às vezes a gente tem medo de ter poder, ou medo de ter dinheiro, ou não quer se comprometer por questões de responsabilidade, por questões, muitas vezes, emocionais, onde a gente não se sente, não apenas na questão de merecimento, mas indo além um pouco, na questão, às vezes, até de dívidas emocionais, ou de não saber lidar emocionalmente com essas coisas. Então, eu trago aqui uma reflexão que daria para ficar horas falando sobre dinheiro, poder, responsabilidade. Mas olha aí para você, faz essas perguntas também, assim como você se pergunta como o dinheiro chega até você, essa energia, como a energia do poder chega até você, você quer essa energia, e a responsabilidade. Então, são coisas que andam juntas, né? Quando a gente tem medo ou quer negar uma parte de algo, tem alguma coisa aí para trabalhar um pouquinho mais profunda. E pode ser que, por ser um ano 8, a gente vá ter que olhar para algumas dessas coisas sim. Então, já começa desde o comecinho desse ano a olhar para isso, a curar isso dentro de você. E quando a gente fala de dinheiro, a gente vem muito na mente assim a questão de falar sobre prosperidade. Só que, ao meu ver, prosperidade vai muito além da questão financeira. Prosperidade, ela reflete todas as áreas da vida. Então, tudo aquilo que eu falei antes, vitalidade, saúde, toda a tua capacidade de estar com a mente, emoções e vibração em equilíbrio. Prosperidade é muito mais amplo, tá? E aí, a gente
pode observar como exemplo de prosperidade a natureza. Na minha visão, a natureza é o maior exemplo de prosperidade, que é só bater o olho e você vê. A natureza, ela não está esperando algo em troca. Quando ela dá uma flor, quando ela dá um fruto, ela simplesmente dá e dá em abundância. Ela não espera nada em troca. Às vezes a gente nem cuida de uma plantinha direito e quando vê ela está maravilhosa, né? Então ela não está esperando que você venha elogiar ela para ela ser bonita. Ela é o que ela é, independente de você elogiar ela ou não. Então, a natureza é o maior símbolo de abundância. E aí a gente pode aprender com a natureza essas questões também. Porque a prosperidade, ela é um reflexo da conexão com o divino. E aí entra tudo aquilo que a gente já falou sobre prana, vitalidade, energia vital. Então, o quanto que você está conectado com a tua energia, com a tua essência, então, quando a gente se conecta com esse aspecto mais profundo da nossa alma, da nossa essência, a gente se conecta com aquilo que é permanente, porque todo o restante é descartável ao longo da vida, né? O corpo, as coisas que a gente conquista, mas tem algo mais profundo, mais sagrado que está além dessa impermanência, né? Aquilo que é permanente. E por isso que o 8, ele também é associado ao símbolo do infinito, né? Que virando de ladinho, ele fica um símbolo do infinito, que além de representar movimento, como eu já falei, um ano para movimentar, ele vai representar também essa conexão com o infinito dentro de você, com aquilo que é permanente, aquilo que por mais que a casca mude, aquilo que permanece real, intocável lá dentro, aquilo que é puro, verdadeiro. Então, resumindão aqui, resumo básico. A gente tem que trabalhar esse ano 8. Trabalhar respiração, trabalhar a tua vitalidade e se colocar em movimento. E se conectar também com o infinito dentro de você. Resumão é esse, tá? Uma curiosidade aqui que eu até queria comentar, que, como vocês sabem, eu sou professora de yoga, né? Até agradeço aqui a Arlete que falou, Prof. Juliana, yoga é top, e é isso mesmo. Vou falar aqui por que o yoga é uma ótima opção se você está querendo trabalhar todas essas questões aqui que a gente lidou até agora. No finalzinho do ano passado, eu fiz várias sequências de yoga com as minhas alunas, trabalhando especificamente para que elas estivessem preparadas para esse ano que começou. Então, a gente trabalhou vitalizando todos os chakras, mas independente de estar focado nisso ou não, por que o yoga pode te ajudar muito a trabalhar todas essas questões que eu falei até aqui? Primeiro, porque no yoga você vai aprender a respirar, vai trazer mais prana, mais vitalidade para o teu corpo, vai movimentar e vai mobilizar também muitas couraças, que às vezes a gente tem algumas questões que a gente não consegue mover, não consegue lidar, pode ser questão de saúde, de prosperidade ou de outras questões aí, mas são crenças ou traumas que a gente vivenciou que criaram couraças musculares mesmo no nosso corpo, e no yoga a gente vai mobilizando isso tudo, abrindo espaço entre corpo, mente, emoções, para que a gente possa lidar com mais clareza com tudo isso e trazer equilíbrio. E além de que a gente também vai refletir a partir de um ponto neutro, né? Então, conectando com essa essência, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho ali, todas as posturas, mas o foco do yoga é te levar para um estado de yoga, um estado meditativo neutro, né? Então, vai liberar muitas dessas questões que são difíceis de você sentar e só refletir muitas vezes, para que você possa, a partir de um ponto neutro, abrir esse espaço, né? Vai trabalhar também o teu campo magnético, limpando, fortalecendo, vai modificar os padrões do corpo, da mente e da aura, que está super relacionado ao corpo prânico também. E para que a gente esteja consciente dessa verdadeira natureza, né, que é a nossa essência, tá? Então, quando a gente se permite
nos apropriar da nossa verdade, a gente vai tendo uma caminhada mais certeira e muito mais leve também. Ano 8 é um ano de muito trabalho, geralmente, e eu desejo que esse trabalho você foque em você, que você possa focar em se melhorar, se aprimorar. Como essa semana eu estou voltando de férias, voltando a dar aulas, e estou compartilhando essas informações aqui para vocês, eu vou fazer uma promoção especial para os alunos que assistirem essa live e quiserem começar a fazer yoga agora. Então, as primeiras 8 pessoas que comentarem no vídeo gravado que vai ficar disponível no Instagram, comenta lá 8, escreve 8 ou o número 8. E aí eu vou entrar em contato com vocês por direct e passar informações sobre as aulas com desconto bem especial para essas pessoas. Válido para aulas online em turno, tá bom? Então, gente, se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar perguntando sobre as dúvidas de vocês também. E segunda-feira que vem, eu vou entrar aqui de novo, fazer mais uma live para que você descubra o teu ciclo pessoal. Como que vai ser a tua numerologia pessoal nesse ano. Então, você vai aprender a calcular para entender qual fase você está com você mesma. E a gente vai juntar as informações disso, tudo que eu falei hoje, com a tua numerologia pessoal e você vai entender um pouquinho melhor como que isso tudo vai cair para você, tá bom? Então, gratidão por quem acompanhou até aqui. Um beijo e aguardo o contato de vocês.